Vamos. Olá, eu sou a Samantha, este é o Arthur e você está no canal dele, meu, nosso, o Cão que Lê. Se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. E bom, vamos logo ao que interessa, porque eu vou mostrar mais de 10 livros fácil agora. É sobre o que? É sobre livros? É, mas é sobre um projetinho paralelo que o Cão que Lê nós temos para esse ano. Então é o seguinte, vou mostrar aqui toda a pilha que acabou de cair. Eu ainda vou arrumar minhas estantes e, na verdade, aqui também reside um dos motivos, não é o principal, eu vou já explicar para vocês enquanto for mostrando os livros. Mas, como eu abri o ano passado um perfil dele, daqui das vídeos resenhas que a gente faz, enfim, eu tava caminhando com ele agora, cheguei na rua e falei, vamos já arrumar, e aí já fui separando para poder arrumar minhas prateleiras do jeito que eu gosto, por estudo, psicologia, filosofia, política que eu gosto muito, história, e os de romance e literatura em geral. Eu comecei a ver uns que eu falei, já tá há muito tempo, não gostei, não sei porque que tá ocupando só espaço se eu nunca mais vou reler, e eu não pensava exatamente desse modo. Enfim, que papo outra hora. Outros que eu cheguei a ingressar um tempinho na faculdade de Direito e pra nada, aqueles 6 meses. E aí eu decidi, então tem livros, bom, enfim, aí eu decidi, falei, quer saber, vamos então abrir um sebinho. Então, olha, todos que eu vou mostrar aqui, eu vou postando, eu irei postar um a um. Eu quero fazer um pacote geral, ver um preço do frete para ser todo o Brasil o mesmo preço. Aí essa renda vou destinar de uma forma, num primeiro momento, para o Cão que Lê mesmo, para ler outros tipos de livros, mas é uma coisa que eu estou pensando. Bom, com muitas delongas, mas já sendo, que já deu para bater o olho aqui, eu vou colocar tudo numa caixa, porque assim, conversem comigo lá, vai ter o preço, eu mesmo vou aos Correios e despacho para vocês. Bom, então vamos embora. Esse aqui, A Mandíbula de Caim. Depois que eu li Cleópatra e Frankenstein o ano passado, tem resenha aqui no canal daquele, e eu falei, não é mais o tipo de leitura pra mim, e tem muitos livros que eu ainda não li, e assim, acabei de fazer 46 anos, não vai dar tempo de eu ler todos os livros que eu quero, então eu vou otimizar meu tempo. Vou te falar aqui rápido que, enfim, tô mexendo aqui em pó, quero mostrar os livros e poder tomar um banho, enfim, mas rendeu esse passeio, eu mesma e o Arthur. Então, A Mandíbula de Caim, não li, eu sei que é um livro contemporâneo, mas certeza que não é meu perfil. Certeza que não é meu perfil, então não quero perder tempo, porque depois que eu começo a ler, eu não paro até que eu termine e aí eu perco muito tempo em ler outras coisas. Você fala meio masoquista? Não vejo assim, eu vejo assim, vai que melhora, né? Tem tanto livro bom aí que na última página, ontem eu fiz a resenha do Pérola do John Steinbeck, às vezes é na última página, o Huxley é craque nisso, o próprio Admirável Mundo Novo é no último parágrafo, o 1984 também tem essa coisa de você tem que ler, então assim, eu tenho essa, né, já tive muitas surpresas, então eu espero até acabar a última página. Bom, então A Mandíbula de Caim, esse aqui quem me acompanha desde o início do canal vai se lembrar. Eu não iria vender, mas falei, não, tá ocupando espaço, é bonitinho, é capa dura, tem tudo que eu gosto. Os livros que eu li, e esse aqui tem resenha, eu rabisco, tá, gente? Eu grifo, não vou mentir. Então, os que eu falo que estão lidos, a maioria tá a lápis ou lápis de cor, que é como eu gosto de grifar. Pois bem, esse aqui, do Alberto Manguel, o mesmo que escreveu Encaixotando Minha Biblioteca, eu acho que eu preferia ter lido aquele do que O Amante Detalhista, eu não gostei deste livro. Pra mim, não funcionou. Eu particularmente gostei, acho que do que eu falei na resenha. Foi o primeiro ano de canal, então enquadre, tudo, enfim, muito mais precário do que o que tá agora, que pra mim também não tá do jeito que eu quero ainda, mas decidi que vai embora, talvez alguém goste, talvez não fosse meu momento. Isso. Pra quem gosta de romance LGBT, Em Minha Mente, A Descoberta do Amor. Gente, eu tô tão de porre, desculpa falar assim desse jeito, eu tô tão de porre com essas pautas de agenda woke, que me desanimou ter lido isso. E ó, que lá em 2007, 2008, eu procurava tanto livro desse tipo para poder ler, né? Enfim, das pessoas que se amam do mesmo sexo, mas eu tô tão saturada,
com isso, que eu falei, não, então eu não quero saber. E outra, não é só porque é de duas meninas, não. E porque eu não quero relacionamento com ninguém agora. É porque eu tô cansada de livro Água com Açúcar, tá? Então, vai ter até Nicholas Sparks, que eu gosto, mora no meu coração, mas assim, tá ocupando espaço em prateleiras minhas que eu já não tenho, que eu não vou ler de novo, que eu já li, já assisti o filme, e que eu também não tô nesse momento Água com Açúcar, não. Pra mim agora tem que ser uma coisa mais densa, mais pesada. Se for raso, chega. Então aí nessa linha vai também Amor em Manhattan, e não é desmerecendo, tá? Eu acho assim, esses livros são muito bons em vários momentos da vida. Não é o meu momento agora ler esse tipo de livro mais leve. Ir para uma praia e ler um livro delicinha. Se tá no seu momento, legal. O meu não tá? Não tô desmerecendo. Então também nem cheguei a ler esses dois. Estão praticamente novos. Tá tudo misturado aqui, que caiu antes de eu ligar o vídeo. Eu falei, vamos gravar. Esse aqui é Presidente de Psicologia, alguns de Psicologia também estou me desfazendo, Avaliação Psicológica, ele é muito bom, tem de modo resumido aqui os testes psicológicos, então o conceito, métodos e instrumentos, enfim, né, mais de 20 anos de profissão na cabeça, tá já mais que decorado isso aqui, e é isso, também está à venda. Nessa linha, esse aqui eu cheguei até a pensar, não sei, se não tiver anunciado lá no Insta do Cão que Lê, é porque provavelmente ainda não está à venda. Então esse aqui eu vou deixar com reserva separado, a hora de 50 minutos, porque eu não sei se eu trarei talvez para agosto, mas agosto está muito longe. Esse livro ele é há muito tempo, ele é de um psicanalista e aqui ele separou algumas sessões dele, enfim, é a hora de 50 minutos, né? A nossa hora em psicanálise são 50 minutos, né? Tem psicólogo que atende 60 minutos, uma hora, mas o classicão freudiano, 50 minutos, e é um livro bem interessante. Quem vai gostar desse romance? Psicólogos e não psicólogos também. Então eu tô assim, mas também batendo o olho para reler, né? Que isso aqui eu já li lá no começo dos anos 2000. Talvez eu faça uma resenha pro Dia do Psicólogo antes, ou vai embora, enfim. Esse aqui, gente, eu li, só falta gravar. Esse aqui eu vou gravar bem rapidinho e vou pôr à venda, porque ele é bem interessante, principalmente para quem gosta de história. As Armas Cidadãos, panfletos manuscritos da independência do Brasil, entre 1820 e 1823, tá? Então ele é um livro bem bacana, ele é curtinho, ele tem, então, né, os manuscritos que nem passou aí, para vocês verem. Então é legal como arquivo. Aí você fala, o que tá fazendo? Porque... Gente, eu tenho... não entrou aqui nessa lista nenhum livro que ninguém tenha me dado, tá? Livro que eu ganho de presente, de autor, ou de presente que alguém me presenteia, isso eu também não me desfaço, é uma política minha. Então eu jamais farei isso. Mas este daqui, a bonita aqui, esqueceu que tinha. E quando eu me comprei, eu falei, mas essas edições são legais, estavam um preço bem bom, Cândido ou O Otimismo de Voltaire, e eu tenho um da Ed Pro. E aí eu optei por vender este, porque, não sei, falei, bom, não dá para ter dois Cândido, é um clássico da literatura francesa, preciso reler, não sei se porque eu achei que eu tivesse perdido, enfim, mudança. Então assim, esse aqui tá novinho, só tirei do plástico mesmo, pra nada. Então a venda é esse. Esse aqui eu gostei, mas não tem mais porque tá na cabeça. Este tem resenha, Kafka e a Boneca Viajante, ficcionado, uma história muito bonitinha, de uma menina. A minha resenha não ficou tão boa em quadro, mas o que eu falei eu particularmente gostei. Eu amei essa história, a ficção por trás do que Kafka teria feito quando se deparou com uma menina no parque e ela tinha perdido a boneca dela, e aí ele escreve cartas se passando pela boneca viajante. Enfim, é uma historinha bem bonitinha de aquecer o coração. Eu só tô vendendo porque para circular energia, sabe? Tô bem nesse pique, enfim. Nessa linha eu gostei muito. No mesmo ano, que foi o primeiro do canal, em 2023. Gente, esse livro aqui é sensacional. É que a maresia tá começando a estragar a capa e não compensa. E aqui é feltro, tá? Eu adorei esse livro, mas calma, muitas aspas aqui. Tampa, da Lisa Nutting. É um livro que vai deixar você estarrecido. Olhem bem a capa deste livro. Pois bem, o assunto é delicado, tá? Eu tô rindo porque a capa é muito gostosa, que tá estragando aquela tipo emborrachadinha, né? Que faz alusão, sim,
ao órgão feminino. A escrita da Alícia conseguiu suavizar um assunto muito pesado. Tem resenha deste livro também aqui no meu canal, então se você se interessar, dê uma olhadinha. Eu pensei muito em me desfazer ou não, porque é um assunto psicologicamente muito interessante e uma temática pouco explorada. Seria o abuso de menores por parte da mulher, né? Geralmente a gente associa mais comumente aos homens que abusam de menores, né? Meninos ou meninas. Aqui a gente tem uma pessoa com transtorno e que gosta de rapazes de 15, 16 anos, não rapazes, né? Enfim. E ela conseguiu suavizar muito a escrita, porque é uma mulher que está quase na casa dos 30, casada, e é professora, e gosta de dar aula para alunos de até 15 anos, né? 14, 15, enfim. Foi baseada bem de leve numa história real, que agora eu não vou lembrar o nome da pessoa real, enfim. Foi presa nos Estados Unidos americanos, existe, e aí essa autora fez este livro. Então ele é muito interessante, mas não cabe mais, mas eu gostei. Esse aqui tá comigo desde 2000 e bolinha, já fui candidata sim a cargos eletivos, não serei mais, vivo repetindo isso. Emoções ocultas, estratégias eleitorais. Para quem é candidato vale muito a pena ler, porque aqui dá para você surfar na cabeça do seu eleitorado. Para você que é eleitor, ou seja, todos nós, deveria ser obrigatório saber quais são as estratégias que os candidatos usam, porque aí você dá seu voto pelo papinho e foi estratégia e pegou seu voto. Enfim, então eu li para isso mesmo, e aí ficou. Você vai falar, tá desatualizado? Não vejo assim. Cientista político também pode gostar, no sentido de estudar as estratégias de décadas atrás e comparar com o de agora. Acho que nessa linha vale. Pois bem, aqui também fiz resenha do grande professor Isamitiba, Quem Ama Educa. Foi um dos meus vídeos mais visualizados aqui do canal, até porque a maior parte de vocês o público é bem dividido, 50% e 50% praticamente de homens e mulheres, mas é 45 mais de 50% de quem assiste tem mais de 45, acho que né, tem 46, então se identifica mais. E muitas mães aqui gostaram desse Quem Ama Educa e deveria ser de novo posto essa leitura em dia assim pelas mães. Pois bem, então já vai também, se você nunca leu Isamitiba e é mãe, tá uma boa hora, porque ele escreveu esse psicólogo para leigos. E aí eu tenho também, só que eu li na época da faculdade, Quem Ama Educa, Adolescentes, livraço também. Eu tô só pensando em subir uma resenha dele, porque trouxe muitos inscritos, é um tema legal, falar do Isamitiba é sempre muito bom e dar uma pincelada nos adolescentes. Mas aqui também atentem, que é adolescente dos anos 2000, né? Eu fico me perguntando o que o doutor Isamitiba falaria hoje em dia, essas coisas. Mas enfim, talvez eu aborde, talvez não, vai depender. A venda também. Gente, esse aqui eu me comprei há tanto tempo que só pegou pó e me trouxe peso em várias mudanças. O Enigma do 4 não é o do Sherlock Holmes, tá? Esse também tá à venda, mas esse aqui é um livro para quem gosta de suspense. Eu gostei da premissa, que eu agora não lembro porque eu não li. Não li, gente, enfim. Eu não tô nem com vontade de ler agora, porque senão esse livro vai ficar muito longo, mas também é interessante. Enfim, não li, tá novinho, só foi pegando o pó do tempo, aí eu falei, eu vou ler. É um livro grande, tá? Um calhamaço de mais de 400 páginas. Então vamos circular a energia, né? Vou bater nessa tecla. Bom, esse aqui vai na mesma linha do Cleópatra, N, não sei quem, Mil Beijos de um Menino, de garoto, menino, garoto, garota, enfim, não tô para esse água com açúcar. Eu falei, eu vou abrir, não quero capim. Então assim, boa leitura, quem adquirir, dá para dar de presente, que tá ainda no plástico. Gente, não me matem os fãs do Stephen King, mas não é meu gênero favorito. Você vai falar, você não gosta? Não, não gosto. Acho a escrita dele fantástica, acho, mas eu não gosto, eu não tô no clima de terror. Já tem tanto terror na vida
porque eu não estou no clima de ler esse tipo também de literatura. É que eu não achei o celular dele, que deve estar aqui em algumas outras caixas que vocês não estão vendo. Mas tem o celular dele também, então irei me desfazer. E Misery, isso aqui eu nem li, não nem mentir pra vocês, nem li, né? Não, achei a premissa boa, aquela obsessão do fã, pelo autor, pelo escritor, mas não é minha. Este aqui que eu estou me desfazendo, porque eu comprei 2 propositadamente para vender mesmo. Eu tenho um desse, farei resenha, a Orquestra Vermelha, a história do grupo de amigos que resistiu ao Bigodinho. Muito interessante, tá? Muito interessante. Então eu tenho um outro, mas eu preciso fazer resenha para alguém se interessar. Esse aqui vai na mesma linha, tá no plástico, Casa de Encontros, do Martim Ami. Gostei, é um pouco arrastado, tá? Tem que ter essa pegada, mas para quem gosta de histórias de gulags, que são os campos de concentração, né, de trabalho forçado soviéticos, esse aqui é excelente. Ele começa rápido, depois vai arrastado e depois termina, dá uma, sabe? Então eu demorei muito para ler, aí o Ivinho já não tava legal, não subi resenha, mas eu tenho um desse, esse aqui tá fechado no plástico. Tenho também, não li, mas eu tenho esse aqui, Autoridade. Aqui a necessidade da autoridade é fundamental, que ele tá com plástico ainda, vou tirar para vender, é terrível, né? Mas enfim, a necessidade de autoridade é fundamental. Como os adultos se realizam ao se tornarem autoridades? Por que clássicos de Homero, Shakespeare, Dostoiévski, Kafka e boa parte da literatura versam sobre o enfraquecimento da autoridade? Por que abrimos mão de nossa autoridade e nos tornamos dependentes de figuras autoritárias? Richard Sennett investiga o medo da autoridade, os arquétipos que o inspiram e explora as melhores imagens de autoridade que deveriam existir em nossos horizontes. Bom, sinto muito, já foi o plástico, mas está aqui. Novinho, tem um idêntico a esse, que estou esperando o momento certo para ler. Tem um desse também, comprei para revender mesmo, gente. Eu comprei, daí estava o preço bom e recomprei. A Explosão da Rússia, o livro que pode ter causado a morte do agente Alexander Litvinenko. Esse livro foi proibido na Rússia, enfim, acho que foi em 2006, eu tenho esse livro também, preciso trazer essa resenha mais, não vou ficar mexendo, senão vai, né? Mas é a conspiração da KGB, como matou, enfim, uma história triste, 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 que está acontecendo na Rússia hoje, tá? De psicologia ainda temos a função da ignorância, e claro que ela teria uma função. Aqui a gente tem Estruturas Inconscientes do Pensamento, é só o volume 1, esse meu livro aqui é do século passado, comprei na faculdade, eu estava em 99, para quem trabalha principalmente com criança é muito interessante, para você que é estudante, esses livros, sei lá, só se encontram em sebo mesmo, tá aqui o sebinho do Cão que Lê, da Sarah Paim, tá? Bom, eu tenho um outro, esse aqui em 99 eu não li, eu acabei lendo um ensaio sobre a cegueira, emprestei para uma pessoa que nunca mais me devolveu, aí foi. Que foi meu primeiro Saramago. O Evangelho segundo Jesus Cristo, eu não li nessa edição, comprei, ficou também esperando a hora nunca chegou, aí eu achei que eu não tinha mais, aí eu comprei um outro livro desse, então sim. Esse aqui ficou pegando pó desde 2000 e pouco, foi por aí, começo do século que eu comprei. Então também vai pro sebinho do Arthur e eu vou ler na outra edição. Aqui que temos alguns da tag. Esse aqui chama Eu Não Sei Quem Você É. Duas amigas, uma acusação, incontáveis consequências. Jules e Holly são melhores amigas desde os tempos da faculdade. Elas compartilham tudo, desde detalhes do cotidiano até segredos e confissões. Saul, filho da Holly, e Safi, filha da Jules, cresceram juntos, com apenas 3 anos de diferença, quando Safi fez uma denúncia grave contra Saul. Nenhuma das duas amigas está preparada para um impacto devastador que o fato terá na amizade e na vida das suas famílias. Também não estou nesse clima não, gente, então tá novinho, nem li, e é isso. Esse aqui eu vou vender, que quem tá aqui também desde o começo sabe que eu tenho assim, que o pessoal da LPM nunca veja meus vídeos, porque eu nunca vou ganhar um livro desse. Não nesse formato, eu não gosto. Esse aqui eu tava guardando porque ele tem um
especial, afetivo para mim, mas eu tô numa fase, então me aparte em dinheiro, por favor, porque já cansei de ser trouxa, que O Sofrimento do Jovem Werther foi meu primeiro clássico alemão, o primeiro clássico da literatura universal, e o primeiro livro que eu li logo na faculdade, gente. Eu não era leitora antes, tá? As pessoas me perguntam, falam, não, gente, só comecei a ler com 19 anos. Antes eu não gostava, na escola era assim, terrível ler, então eu não fui daquelas crianças assim, nossa, sabe, não tá lendo. Não, comecei a fazer e formar minha biblioteca, coletei na faculdade. E aí eu achei muito legal, né, o título, Goethe, curtinho, curtinho só engana, é um livro pesado, ficou aqui por afeto, esses anos todos eu falei, não, se eu quiser reler, que não pretendo, vai ser em uma outra edição, não nas pockets, porque eu não gosto de ler de bolsa, não gosto. Eu sei que é funcional, já me escreveram até por e-mail, eu sei que é funcional, eu sei que às vezes você vai estar num hospital, tá num lugar assim, você não quer levar um livro bacana e esses aqui ajudam. Pois é, mas, desculpa a sinceridade, como eu não estou indo para o hospital, como eu não estou esperando no ponto de ônibus, como eu não estou nada disso, tá me ocupando espaço. E aí eu não consigo nem pegá-lo para bater o olho e reler e fazer uma resenha. Então, assim, com a venda eu prefiro ir comprar um livro novo, com uma capa que sim, eu gosto de livro bonito, sim, com conteúdo e que seja bonito. Aí pra mim é o livro perfeito. Então esse Goethe vai embora. Vai na mesma linha O Gato no Escuro, do Josué Guimarães. Aqui é uma coletânea de livros de histórias muito interessante. Eu acho que ainda faço resenha antes de colocá-lo à venda. O do Goethe com certeza não nessa edição. Legal, afeto, mas como eu disse, né, já estou numa fase de, tá bom, beijo, afeto, o afeto tá aqui, o livro pode ir. Nessa mesma linha, esse aqui é muito interessante, O Melhor do Meu Reino por um Cavalo. Antigamente tinham esses livros de citações, tinham vários, tinha até o livro das citações. Onde está o meu? Não sei. Não sei nem se chegou para cá, porque não sei se sobreviveu todas as mudanças. Mas o livro das citações são legais porque você vai falar, poxa, tem assim, né, a citação e quem disse, citação sobre quê? Sobre tudo. Principalmente por que serve? Porque a fonte, como tem bibliografia, ela é fidedigna ao herói. Então, por exemplo, ao herói, que eu bati aqui o olho ali, ó, todo herói acaba se transformando num chato. É do Ralph Emerson essa frase. Aí aqui é outra, aquece uma serpente em teu seio, ela te morderá, do Esopo. Então aqui o autor fez uma busca nessa época, mas que ele foi lançado, fez uma busca de quem que fez mesmo, né? De quem que é a frase, quem que falou. Que hoje em dia, né, meme, rede social, cada um põe e falou que fulano de tal falou e nem sempre é isso. Então, por exemplo, ó, a popularidade é a glória a varejo, Vitor Hugo, enfim. Então foi o Vitor Hugo mesmo quem falou, sim, porque o autor pegou e se dedicou e procurou citações, frases, aforismos, e aí você tem mais, não por ser um livro credibilidade, mas assim, não foi alguém que viu na rede social ou que a IA falou para não sei quem e a pessoa fez um post, enfim, nesse aspecto é muito bacana. E assim, fica aí a ideia, porque eu que não vou fazer, mas ideia a gente tem. Quem tem conta e quer pegar e usar, aqui você compra e daí você já pega as frases, bota na imagem e solta, enfim. Mas também o que tem, Samanta? LPM, vamos lá de novo, LPM. Esse aqui também foi afetivo, porque depois que eu comprei aquele do Goethe, aí eu quis ler o meu primeiro Sherlock Holmes. E aqui é o Signo dos Quatro, um dos livros dele mais famoso. Gosto de história de detetive? Gosto. Não é meu gênero favorito, romance policial, detetive, pai, tal, não é. Mas eu gosto. Eu gosto da análise, enfim. Mas aí entra o papo, né? LPM, edição pequena, tem outras versões, então beijo, tchau. Epa, já deve ter dado 6 horas que o trenzinho da alegria tá passando. Esse aqui, gente, eu li o ano retrasado, 2024, não foi 25. Não sei porque, eu acho que eu tentei gravar e não consegui, meu telefone na época tava com problema. Onde foram parar os intelectuais, do Enzo Traverso. Muito interessante, são perguntas e respostas, entrevistas, bem bonitinho, gostei do marca-páginas que veio, enfim, ele é bem interessante. Ele teve uma conversa
Então assim, o livro tem um prefácio, do nascimento ao eclipse dos intelectuais, a ascensão dos neoconservadores e quais são as alternativas para o futuro. E aí ele vai perguntando de tudo. Então, por exemplo, esse não seria também o caso dos pacifistas do entre guerras? Aí a resposta, nos anos 1920, após o trauma da Grande Guerra, aí tem toda a explicação, aí tem aqui uma parte que me marcou muito, Sartre, um intelectual do século XX, aí a pessoa vai explicando, então é uma conversa bem interessante, mas, verdade seja dita, o título é mais interessante. Gente, esse aqui, você vai falar, nossa, você é chata. Sou, e eu sou a primeira a falar que eu sou chata mesmo. Mas eu também não sou muito fã dessas edições. Eu sei que tem muita gente que muita gente que gosta, tem um carinho afetivo. Você gosta de capa dura, mas não gosta dessas edições? Então. Cada leitor com suas manias. Casa de Bonecas, do Ibsen. Ibsen é um excelente dramaturgo. Eu já fiz resenha. Tipo de livro que eu gosto, da editora Príncipes. Essa daí eu adoraria que ela me patrocinasse. Tem um monte de livro da Príncipes que eu li. Pode ser simples, não precisa ser só capa dura, edição especial. Mas o tamanho, o formato pra mim importa. Porque eu falei da Príncipes, porque o livro Inimigo do Povo dele que eu li e fiz resenha, era um texto de teatro adaptado, fiz resenha também no primeiro ano do canal. Eu gostei muito e eu falei, gente, eu tenho Casa de Bonecas. Não achei até agora. Aí agora que eu achei, eu vou fazer a resenha assim, é uma peça de teatro e prometo não rabiscar e vou pôr à venda, porque eu sei que tem gente que gosta dessas edições. São bonitinhas, tá? Mas a chata aqui não gosta. Este aqui fiz resenha também, ano retrasado. Como que eu grifo? Eu grifo assim, gente. Então, lápis de cor, eu pinto, eu puxo setinhas, escrevo atenção, boto estrelinha, se é mais ou menos importante, rabisco. Eu tinha uma amiga que falava, você pinta seus livros, colore seus livros, negócio. Ela falou, eu falei, não, é que marca texto meio que zoa, né, a página. Então eu gosto de lápis de cor, que daí eu faço desse jeito, com setinha, ponho, enfim. Então assim, livro, às vezes, para não mentir, eu uso também caneta. Então assim, aí eu grifo com a caneta, que é a caneta vermelha, tá? Enfim. Por uma esquerda sem futuro, um ensaio do T.J. Clarke, muito interessante, fiz resenha desse livro. Ele é pequenininho, mas ele tem muito conteúdo interessante. Para você que é de direita, vai concordar, obviamente, e para você que é de esquerda, vai acabar pensando, até porque ele pondera muito, né? É da editora 34, então também já tá aqui, é isso. Da leva, já foi a vontade de ler Romance Água com Açúcar. O Amor em Primeiro Lugar, bom, tá passando longe do meu pódio esse ano, então a Emily Giffin, ela escreve muito bem, é gostoso. Às vezes as pessoas me perguntam, por onde você acha que alguém deve começar a ler, se nunca leu, se não gosta? Por esses livros mesmo, porque daí você vai se identificando com a história de amor, enfim, são livros leves. Então, e daí também, gente, memória afetiva tá zero. 2026, hoje é 21 de março, já Mercúrio saiu da retrogradação, entramos no signo de Áries, acabou o signo de Peixes, agora bora pra ação, bora pôr a energia aí pra circular, vou ficar batendo nessa tecla. Esse aqui eu gostei muito, me ajudou muito, numa época muito difícil, uns bons anos atrás. Meus Dias com Você, é amorzinho também, não conhecia essa autora, não, acho que eu li em 2015, 2016, tem já uns 10 anos esse livro. Então, 10 anos pra quê? Vou reler de novo? Não vou, lembro dessa história até hoje? Lembro porque ela me impactou muito. E aí ficou guardado na minha sessãozinha, romancinha Água com Açúcar, mas pra quê, né? Então, acho que ainda faço uma resenha dele, né? Porque tem gente que gosta, por isso eu não tô desmerecendo, não, é que eu não quero mais isso. Então, esse aqui, minha primeira e pior leitura, certamente, do ano passado. Nossa, como foi sofrido, eu demorei 3 meses para ler este livro, gostei da minha resenha, ela tem spoiler sim, eu aviso. Tava todo mundo falando, eu achei, vi em outros canais literários, nossa, deve ser muito legal, deixa eu conhecer essa autora. Nossa, eu li arrastado até a última página, tem algumas dobras minhas aqui de quando eu fiz a resenha, mas para nunca mais. Eu respeito, que ela é cheia dos fãs, a gente respeita, é claro, mas não é o tipo de livro para mim, então vai embora.
quando eu abri o canal, também quis dar uma chance para Colin Hoover, né? Aquela febre e tal. Então eu li o É Assim Que Acaba. Eu fiz toda uma resenha dele e da metade para frente, com uma resenha bem longa, eu lembro. Que eu fiz, acho que com uma análise mais psicológica até. Não gosto desse tipo de livro. Não gosto. Nossa, assim... Então também vão estar lá no Sebim para vender. Esse aqui, gente, alguém me deu, falou que ou eu peguei em algum canto. Eu não lembro a história desse livro, mas não foi alguém que me deu, tipo, toma aqui um presente. Alguém falou, tá aqui o livro, quer? Aí eu falei, quero, vai. Chama Eu Não Sei Quem Você É. Não é aquele mesmo, né? Nossa, né? Eu já não mostrei. Pois é. Bom, veja só você. Eu tenho dois, Eu Não Sei Quem Você É. Um na caixinha e o outro. Vai também pro Sebim. Já falei ali atrás, a irmã, a filha nem sabia que tinha dois. Enfim, tá com pó, preciso limpar isso. E Arthur tá me vendo. Aos estudantes ou interessados em cursar Direito, Introdução ao Estudo do Direito. Sim, tem meu nome aqui, foi, né? Quando fiz uma rápida passagem, mais faltei do que fui. Uma faculdade, mas é interessante para alunos. Então aqui, parte 1, ele é dividido em 3 partes. A parte 1 é a introdução, então a propedêutica jurídica, as formas do conhecimento jurídico, objeto do conhecimento jurídico. Parte 2, a análise estática do direito, ideia do direito, direito natural, direito positivo, direito subjetivo. E a parte 3, análise dinâmica do direito, a relação jurídica, instituições fundamentais do direito e o direito no século XX. Então, era no das editoras Saraiva, enfim, para quem tem interesse, quer cursar, né, enfim. Tá aqui esse também, beijo, tchau. Tem mais de direito que nem abri essa caixa. Falei dele, né, o clássico do Água com Açúcar, mas com historinhas sempre bonitinhas e que mexem e que acalentam também o coração. Não vou desmerecer não, porque eu já bebi muito da fonte do Nicholas Sparks. Então, Uma Carta de Amor. Tá aí pra quem gosta, tem bastante fãs também. Eu fiquei muito triste quando ele veio aqui no Brasil, em 2018 eu não consegui ir. Enfim, esse aqui do Frei Beto, que eu ainda quero fazer resenha, então eu falarei. Esse eu coloquei aqui, mas é mais pra frente. O Frei Beto, ele trabalhou no primeiro governo Lula. E aí ele escreveu esse livro aqui, é A Mosca Azul, uma reflexão sobre o poder. E aí ele conta, né, que a euforia da vitória do Lula, a formação política do autor, o primeiro encontro com o autor, o carisma, o primeiro autor do autor com o Lula, o carisma, trata das cartas da época da prisão, enfim, trata da sabedoria oriental, submeter a economia política. E aí ele vai abordando várias outras coisas. Vai ser à venda, mas eu quero deixar em registro uma resenha deste livro. Gente, na linha, não cabe mais, já carreguei também um da tag bonito, capa dura, não tem nada aqui a não ser o fato de que eu não vou ler, então bora vender. O Alforge deste autor, se trata aqui, ao contrário do que se diz, o deserto é um território fértil, ao menos para esse autor, que a partir de uma trama complexa faz converger nas areias árabes um grupo de personagens que tem suas trajetórias costuradas por um misterioso alforge. Uma noiva que viaja para encontrar o futuro marido, um padre em peregrinação, um beduíno de alma livre e uma escrava falacha são alguns dos retratos que a autora pinta, que a autora pinta com maestria e profundidade. Ainda que tenham origens, crenças e desejos muito diferentes, todos os viajantes terão a vida transformada pelas escrituras sagradas. É uma premissa muito interessante. Quando eu leio, eu penso, será? Deixa aí, vou ler mais um pouquinho. Mas, gente, esse livro pelo menos há 7 anos. 5 com certeza. Então, assim, já tô há 5, será que eu vou ler mesmo? Então, não. Se alguém fala, nossa, sempre quis ler, tem aí, a edição é linda. Enfim. Na mesma linha, Platero e Eu. É uma edição bilíngue. Livro muito bonito, ficou aqui. Tem até fitilha, esse aqui tem. Lembrava que tem que ainda que tinha. Eu ainda falei, nossa, que livro bacana, tem pintura, tem tudo, né? Aqui, ó, embora Platero e Eu seja considerado com frequência um livro para crianças,
Na realidade, é um compêndio das vivências poéticas de um adulto extremamente sensível, que não perdeu o contato com a pureza da infância e que exalta a vida acima do sofrimento, das misérias morais, das ruínas de um povoado. É, pois, um canto aos valores humanos, com confiança na redenção. E seu autor, Juan Ramón Jiménez, um poeta inteiro, cabal, inesgotável. Ninguém como ele para fazer brotar da simplicidade e da humildade os bons aromas da poesia e os gostos amáveis que aplacam a dor do mundo. Pois bem, só que eu nunca li. Sei se eu ainda leio e faço resenha, tá vendo? A gente quando olha, enfim, o lado de quem segura o livro esquerdo tá em espanhol, isso é também interessante para quem que tá aprendendo, e o lado direito em português. Então assim, ó, o inverno, tá vendo? Talvez esse aqui, o Aforge, não sei. Bom, esses 3 últimos que eu mostrei, talvez demore um pouco mais para ir pro sebo. Os outros eu postarei logo em breve, que eu quero arrumar isso aqui antes de escurecer, enquanto eu ainda tô assim, né, no fim da rua, para poder organizar minimamente, porque é triste ver os livros desse jeito. Gente, obrigado pela atenção de vocês, obrigado por todos vocês que sempre deixam like, deixam sempre um comentário. Eu tô em dívida com vários canais, inclusive o canal Sim do Lucas, tentando ser leitor. Vão lá, se inscrevam, um canal que nasceu com cara de sucesso. Ele não fala 36 minutos, ele é muito mais sucinto, organizado, resumido e com edição do que eu que cheguei da rua. Deste jeito passei com o Arthur, falei, quer saber, vamos já gravar, pôr o canal para andar. Avisar quem tá aqui que tem esse Instagram do Cão que Lê. O meu pessoal é Samantha Constanza, tá lá desde sempre. Não espere ver nada além do Cão que Lê, você mesmo, o Arthur, mar, música, muita música que eu gosto. E tranqueira dos anos 80, que enfim, não nego o ano que eu nasci, a década que eu mais amo também. E é isso, gente. No mais, muito obrigada sempre. E vejo vocês aqui e lá, tá? Já vamos. Tchau, gente.